Graça e paz, amados, ao nosso canal. A palavra de hoje, Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 7. A persistência na oração. Batam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Meus irmãos e irmãs, essas são as palavras de Jesus. Ele nos dá uma instrução que muda todas as nossas vidas, que abre as portas que o homem não pode abrir, as portas que já foram fechadas, mas por homens, e Deus, Ele abre porque aquilo que Jesus falou é o que o Pai, é a vontade do Pai para as nossas vidas. Ele nos ensina como falar com Deus e como pedir certo. Ele fala, pede, busca, bate. Hoje você vai entender porque algumas coisas não aconteceram ainda. Não é que Deus não quer. É que falta completar. Às vezes a pessoa ela fica na dependência, mas ela não tem coragem de pedir. Pedir é reconhecer. Dependência de homens. Tem pessoas que ficam na dependência de pessoas, de outras pessoas. Dependa mais de Deus. Comece a reconhecer sua dependência. É o filho que abre a boca para pedir ao Pai. Tem pessoas que não têm porque não pedem. Tiago 4, versículo 2. Não tem porque não pedem. Bartimeu, cego, em Marcos, capítulo 10, ele pediu: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Quanto mais as pessoas mandavam Bartimeu, aquele cego, calar a boca, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí os discípulos tentaram fazer ele se calar e a multidão. E ninguém conseguiu. E Jesus parou, porque Jesus escutou a voz dele. Aí voltou. E aí? Ele recebeu o milagre dele. Se ele tivesse escutado a voz das pessoas, de dizer cale a boca, não incomode, pare de pedir, pare de gritar, pare de clamar, aquele homem ele não teria recebido o milagre dele. Mas ele não deu ouvido à multidão, ele não deu ouvidos a quem estava falando. Ele que estava sofrendo, ele que sabia a situação dele, e quando ele ouviu dizer que era Jesus, ele falou: é agora, e eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou deixar de receber o meu milagre por causa dos outros. Tem pessoas que começam a pedir um milagre porque, imagine, para um cego ver, Bartimeu era cego, ele não enxergava, ele era deficiente, mas ele ligou para o que o povo falava, para ele se calar. Tem pessoas que, porque o milagre de uma porta se abrir, de uma mudança, de uma transformação, aí as pessoas geralmente, é uma maioria, a minoria crê nos milagres, a maioria fica de apontar e dizer, não tem como. Imagine, para um cego ver, você acha que a maioria dizer: ai, Jesus, vem, ajuda Bartimeu, ele está cego, ele precisa. Ali estava cada um pensando em si, estava toda aquela multidão, eles queriam estar perto de Jesus, eles queriam também os seus milagres. Você e eu temos que entender, nós temos que buscar. Não é só ficar aguardando, esperando, sofrendo, achando que a situação não vai mudar, que a porta não vai se abrir, porque ele tem poder. Ele curou Bartimeu. Bartimeu recebeu. Por quê? Porque ele continuou a gritar, ele não parou. Não pare de orar,
não desista, não deixe as coisas pela metade. Às vezes uma pessoa começa a orar, começa a pedir, começa a falar com Deus, aí daí a pouco ela desanima porque ela não vê o resultado. Mas faça como Bartimeu, não pare, continue, porque você recebe. Olha, Deus não atende as pessoas que começam a pedir e desistem. Abra sua boca e peça com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fale, eu sei que Deus é assim, a nossa postura. Eu sei que Deus pode, tudo Deus pode. Então eu vou pedir a Deus até eu conseguir. Eu vou bater na porta, eu não vou desistir do meu milagre e a porta vai se abrir. Tem que buscar, buscai e achareis. Buscar é atitude, pedir de joelhos, buscar é de pé. Pedir, quando você está pedindo, você pode, tem pessoas que não podem se ajoelhar, ela pode orar na posição que ela quiser, porque é o coração que Deus quer. Aí, mas quem pode, vai, se humilha, conversa com Deus, se ajoelha, tem aquela conversa. Quem não pode, na sua cama ou sentado, conversa com Deus. É um pedido, você está conversando, você está mostrando a sua situação e você está pedindo. Buscar é de pé. A mulher do fluxo de sangue, que buscou tocar nas vestes, tem bênção que não vem até você. Você tem que ir até ela. Levantar, jejuar, consagrar, perdoar, entregar currículo, estudar. Fé sem obras, ela é morta. Quando você busca, quando você vai, você ora, você pede e você toma uma atitude, as coisas vão mudando. Tem pessoas que mandam o seu currículo e elas recebem a sua bênção porque elas creram. Eu orei, eu estou enviando o meu currículo. Jesus falou, porque não foi outra pessoa, qualquer pessoa, foi Jesus. Quem só pede e espera, quem só pede fica esperando. Quem busca, acha. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela já estava desenganada, porque ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e ela passou 12 anos cuidando da saúde dela e não parava o sangramento. E ela tomou uma atitude e ela não falou para ninguém, ela saiu quietinha, caladinha, e ela passou no meio da multidão. Veja que tanto Bartimeu como aquela mulher enfrentou multidões. Ela enfrentou multidão para tocar nas vestes dele. Porque se ela fosse falar para as pessoas que ela ia tocar nas vestes de Jesus, ou que ela ia pedir um milagre para Jesus, muitas pessoas iam desanimar ela e poderiam não deixar ela tocar nele. Porque naquele tempo, como ela estava naquela situação há 12 anos, a consideravam impura e ela não podia tocar em Jesus. Ela não ia poder chegar perto dele, tocar nas vestes dele. Ela saiu em silêncio. Tem coisas que você ora, que você pede e que você vai buscar o seu milagre, que você vai batalhar por aquilo que você quer e Deus vai abrir a porta, porque Deus vê a tua dependência nele, a tua confiança e a certeza. Ela foi com a certeza que ela ia ser curada, que ela só tocando nas vestes dele. A mesma coisa é a nossa fé. Temos que reavivar a nossa fé. Não podemos viver só pelo que a gente vê, porque se a pessoa ficar só olhando o que acontece em volta, ela desiste. Muitas pessoas desistem. Tem pessoas que elas chegam ao primeiro lugar, em um lugar, às vezes chegam 3, 4 pessoas, 5 pessoas para disputar uma vaga. Eu estou sendo muito, como é que fala? Colocando poucas pessoas, mas geralmente são multidões para disputar uma vaga.
Aquela mulher, ela estava disputando com pessoas um milagre ali e ela não desistiu, mas ela conseguiu. Assim são pessoas que às vezes vê, os outros vê que ela recebeu o milagre dela, que a porta se abriu porque ela não desistiu. Continua estudando, continua trabalhando, continua buscando e acaba acontecendo. Aquele que quer um emprego público, que ele faz, você já viu pessoas fazerem vários concursos e não passar e os outros ficarem desanimando? Para que você vai fazer? Você não vai passar. Se a pessoa ela não for firme, ela desiste no caminho, mas não desista do seu milagre. As portas elas se abrem quando você insiste, quando você ora. Deus guarda aquela vaga para você. O milagre é seu e ninguém toca. Bater é persistência. Olha o que aconteceu com a viúva. A viúva em Lucas 18, que importunou o juiz até ele fazer justiça. Deus, ele se comove. Quando você continua pedindo a mesma coisa, você ora por um filho, para abrir uma porta de trabalho por um filho. Aí Deus vê a persistência, aquele filho estudando, aquele filho, aquela filha pedindo a Deus em oração, pedindo à mãe, mãe ora por mim, pai ora por mim, para que eu receba o meu milagre. É o desempregado. Imagine uma pessoa desempregada e as portas tudo fechada. É muito triste, é desgastante, dá desânimo nas pessoas. Tem pessoas que estão em verdadeiras prisões. Pedro na prisão, Atos 12, a igreja batia no céu em oração, continuava orando e a porta de ferro se abriu sozinha. Portas, elas se abrem no mundo natural, pela força, pelo poder de Deus, pela oração, pela fé, pela persistência, pela confiança no que Jesus falou. O céu não ignora a oração, ele abre as portas, porque tem portas que estão fechadas por palavras de maldição, porque uma pessoa, ela bateu uma vez na porta e depois desistiu, volta a bater, não desiste do teu milagre. Qual das 3 situações você parou? Parou de pedir, parou de buscar, parou de bater. Hoje você vai reavivar a sua fé e vai continuar, vai fazer, vai bater, vai pedir, vai buscar e vai bater na porta e ela vai se abrir. As nossas orações, elas chegam até Deus. Deus, ele vê o teu coração. Ele vê a tua necessidade, mas precisamos ser humildes, sabendo que dependemos de Deus, porque ele abre grandes portas para aqueles que confiam nele. Grandes milagres esse povo recebeu. Tanto Bartimeu, que era, imagine, uma pessoa perder a visão, não ter a visão e depois ele enxergar tudo. Imagine a alegria, a transformação na vida daquele homem. Uma pessoa, quando Deus abre uma grande porta, ele abre por completo. Ele faz a obra por completo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve uma vida nova. Depois, não fala na Bíblia, mas com certeza aquela mulher pôde casar, pode ter a sua família, ela pode ter uma vida diferente. Porque Jesus entrou na situação quando a gente dá legalidade ao que ele fala e a gente coloca em prática. Porque imagine uma pessoa, ela recebe as instruções e ela guarda na gaveta, ela não coloca em prática, as coisas não acontecem. Então não adianta eu chegar aqui no canal e começar a falar para você, olha, você só fala, hoje as portas vão se abrir. Mas você precisa orar, você precisa crer, você precisa receber. Eu decreto, todo pedido alinhado com a vontade dele será dado para a sua vida. Toda busca com fé vai achar,
Toda porta que você bater com insistência vai se abrir em nome de Jesus. Receba essa palavra. Porque só pedir não basta para receber. Qual a atitude de buscar libera o achareis? Como a insistência faz Deus abrir o que o homem fechou. Se essa palavra falou contigo, escreve no canal, eu vou bater até a porta se abrir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Jesus te deu a palavra dele quando ele fala, pede, busca, bate. Então não perde tempo, não para de pedir. Hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus pela palavra, ao Senhor Jesus que nos deu essa grande palavra. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ó Pai, Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu vim pedir para que o Senhor abra boas portas para a vida do teu povo. Pai, eu não sei o que é que o meu irmão e a minha irmã estão precisando do outro lado. Aqueles que estão escutando a tua palavra, Senhor Jesus. Mas entra, Senhor, nos lares. Entra na casa de cada um dos meus irmãos. Abre as portas necessárias para a vida deles, para a glória de Deus. Em teu santo nome eu peço, Pai. Portas boas abertas, portas de enriquecimento da tua palavra, que se abra grandes portas, abre portas boas de emprego, de trabalho, de pessoas que estão cansadas de receber pouco, do pagamento não dá para o mês inteiro, Pai. Abre portas boas, fecha portas de escassez na vida do teu povo. Abre portas, Senhor, de prosperidade na saúde, nas finanças. Coloca os médicos certos com a medicação certa. Abre portas boas para teus filhos e filhas que estão desesperados, esperando por uma liberação, para conseguir um tratamento, para conseguir uma urgência em um hospital, em clínicas, em atendimento médico, Pai. Coloca os médicos certos, aqueles que são enviados por Ti, com a medicação certa. Abre portas de cura, vem com cura, Pai. Vem com Teu efatá, Senhor, dos céus. Abre as portas dos céus. Vem com cura na saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoe grandemente, Senhor, as famílias. Abençoe os lares. Fecha portas dos lares, Senhor, para a maldade humana e espiritual. Abençoa grandemente. Protege os teus filhos, abençoa e envia anjos poderosos e acampa teus anjos poderosos ao redor de cada um de nós e de cada membro das nossas famílias, incluindo os animais, as crianças. Abençoa grandemente, poderosamente a vida financeira, Senhor, para que o teu povo, ele tenha para si, ele tenha boas portas, abre grandes portas para aqueles que têm um bom coração, que gostam de ajudar, que querem fazer tua obra, ajudando aos necessitados. Abre grandes portas, Senhor, na área financeira e fecha as portas erradas, fecha portas de portas que pessoas têm prejuízo, Senhor. Às vezes a pessoa pensa que vai investir em um bom lugar, aquela porta é uma porta errada, que a pessoa vai ter prejuízo, que a pessoa vai trabalhar e não vai receber o seu pagamento direito, que a pessoa vai ser escravo, assim como a porta da prisão se abriu para Pedro, Senhor, a igreja orando, hoje em união com meus irmãos e minhas irmãs, em concordância com portas boas abertas, quebra, Senhor,
todo o cadeado, faz cair a porta da prisão na vida financeira do teu povo, Senhor, e vem com prosperidade, assim como o Senhor é um Deus bom, é um Deus que é dono do ouro e da prata. Abençoa grandemente o teu povo, para que possa abundar na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, com a esperança, com a fé, com a gratidão que hoje o Senhor está liberando milagres na vida dos teus filhos e filhas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço e creio, Senhor, que vai ter testemunho neste canal, porque este canal é da tua palavra e a tua palavra ela não volta vazia para ti, Pai. Ela vem, ela vai para ti com um destino de mudar a vida do teu povo, porque estamos conhecendo a verdade que é a tua palavra, e a tua palavra ela liberta o povo de escassez, ela liberta o povo da prisão, ela liberta o povo de todo e qualquer cativeiro espiritual e do mundo natural. O teu povo é abençoado. Eu agradeço e recebo, eu e o povo, teu povo abençoado de Deus, a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre para a tua glória. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, do homem sanguinário, da perversidade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus.